Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um web seminário da Ergotríade. Depende do horário que você está assistindo esse evento. Nós estamos ao vivo aqui. Hoje é dia 30 de abril, véspera de feriado, 15 horas da tarde. Lembrando que esse evento está sendo gravado e estará disponível aí para todas as pessoas que fizeram a inscrição, tanto aqueles que pagaram por esse evento, né, individual, como para os assinantes da área personal da Ergotríade. Então, se você quer saber mais como que funciona a área personal, vai lá no site www.ergotriade.com.br e procure lá sobre a área personal para você verificar todo o conteúdo que já está disponível. Esse é o quinto web seminário. Então, nós já falamos sobre... O primeiro web seminário foi sobre ergonomia no trabalho, em casa e na vida, que é um tema que, segundo a nossa experiência, essa palestra já tem mais de 7 anos aí e faz muito sucesso nas empresas. O segundo foi sobre como montar uma integração de ergonomia, como abordar a integração de ergonomia dentro da integração que já existe, né, dentro da integração da tua empresa. O terceiro foi sobre como a ergonomia pode ajudar você a fazer apresentações matadoras. O quarto foi sobre como utilizar o iPad e o iPhone como uma poderosa ferramenta de trabalho. Fez bastante sucesso esse web seminário. Tem a ver tudo com ferramenta, com gestão, com tornar o trabalho mais fácil. E esse agora, nós vamos falar sobre os 7 passos para montar um comitê de ergonomia que seja um time diferenciado na sua empresa. Então, a gente vai falar aí tudo sobre time de ergonomia. Então, falando um pouco mais sobre o web seminário, eu sou fã dessa forma de comunicação. Eu acredito que ela tende a crescer cada vez mais, porque a gente vive num trânsito louco, as pessoas não têm mais tempo para ficar perdendo no trânsito, né, em deslocamento de um lado para o outro. Eu acredito porque é extremamente focado, então vocês vão ver que o conteúdo desse treinamento hoje ele está muito amplo. Ele daria para fazer mais 10 web seminários, inclusive nós vamos fazer todo mês a gente faz um web seminário, estamos estudando aí aumentar a frequência de web seminários de apresentações por mês. Então, se você é assinante, pode ficar atento aí que a gente vai fazer até de repente mais do que um por mês. E inclusive fazer alguns abertos para as pessoas também que free, né, grátis, sem ser assinante ou sem pagar, porque é importante disseminar a palavra aí e educar as pessoas em relação à ergonomia, mas sempre óbvio que o assinante da área personal tem um conteúdo aí exclusivo, né? Mas eu acredito porque esse formato de treinamento ele é extremamente objetivo e ele é prático para você sair daqui já podendo tomar uma decisão, né? Então a gente gera informações para que vocês possam sair daqui e já utilizar isso no trabalho de vocês, no dia a dia, na empresa de vocês. Esse é o objetivo principal, então por isso que eu acredito muito nesse formato de web seminários e a gente vai cada vez mais investir em fazer, em gerar conteúdo, como a gente já faz aí, né? Então, dúvidas aí, pessoal, é só usar a área de questions da plataforma aí. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos e vamos nessa. Bom, como eu falei, nós criamos uma hashtag do evento, Ergotríade Time de Ergonomia. Ergotríade Time de Ergonomia, como vocês estão vendo na tela. É interessante vocês participarem nas redes sociais usando essa hashtag. Então, dicas, sabe? Por quê? Porque as pessoas que te seguem, o teu network, as pessoas que estão na tua rede lá social, para você compartilhar, sabe? De forma generosa aquilo que você está aprendendo aqui. Então, isso mostra que você está fazendo um curso, que você está se atualizando e que você é generoso, que você compartilha o seu conhecimento. E também cria uma rede aí de conexão, porque depois, quando você for buscar lá na rede social, você vai ver tudo que rolou aí durante o evento. Então é só
usar aí a hashtag para estar se comunicando entre vocês aí, né? Do pessoal que está. Tem gente, queria agradecer, tem gente do Brasil inteiro na sala e é bem legal. Eu coloquei esses dias, essa semana, eu coloquei essa frase lá no Facebook. Se você pensa que treinar pessoas é caro, experimente mantê-las na ignorância. Então, cada vez mais as pessoas entendem que precisa investir em treinamento. Então, o departamento de recursos humanos, os departamentos técnicos, e montar um time de ergonomia nada mais é do que treinar. Eu até posso dizer assim que você está treinando uma tropa de elite, né? Para trabalhar ergonomia, para te ajudar a fazer a gestão de ergonomia dentro da empresa. Então, tá aí a importância de você treinar pessoas, né? Agora eu vou falar sobre 7 motivos para formar um time de ergonomia. Então, por que eu deveria formar um time de ergonomia dentro da minha empresa? Eu gosto de falar time de ergonomia porque eu acredito que é um título muito mais humano, né? Que fala muito mais a língua das pessoas do que o comitê de ergonomia, Coergo, é muito conhecido como Coergo também, mas você pode dar um nome que você achar mais legal e que funciona mais aí para a tua empresa. O importante é entender aí o espírito da coisa. Então, por que criar um time de ergonomia? Então, vamos falar os 7 motivos para você criar um time de ergonomia. Primeiro, porque é requisito de qualquer sistema de gestão. Então, se você pegar a OSA 18001, a ISO 14001, a ISO 9001 e até a ISO 31000, que eu estava conversando com um gestor essa semana, e ele estava conversando sobre uma empresa alemã, e estava conversando sobre essa norma, que fala sobre gestão de riscos, e que é bem difundida lá fora, e que muito em breve vai chegar aqui. Ela é é de novembro de 2009, essa norma. E ele falou lá que essa norma também tem como pré-requisito você trabalhar as questões de ergonomia dentro da tua empresa. E a base de qualquer sistema de gestão envolve treinar pessoas, capacitar pessoas para que essas pessoas façam a gestão junto com você. Então, hoje em dia, sabe, não dá mais para ser o Batman, você faz tudo. Não dá mais para ser super-herói. Você precisa de uma equipe, criar uma equipe multi-interdisciplinar. Então, esse é o segundo motivo. Você precisa ter pessoas com diferentes perfis, e isso é importante para gerenciar as questões da análise ergonômica, é importante para você trocar experiências. Ninguém sabe tudo, ninguém tem como saber tudo. Eu sempre costumo falar didaticamente que a ergonomia é 50% medicina e 50% engenharia. Então, engenharia você pode colocar aí na área de exatas ou até administração, né? E a parte de biomédicas, a parte de medicina seria a parte de biomédicas, psicologia, fisioterapia, medicina. Então, 50% é cada lado. Então, se você não tiver essas duas formações, e mesmo tendo essas duas formações, é interessante e eu altamente recomendo que você envolva a galera, envolva as pessoas, os profissionais, para ter pontos de vista diferentes e para poder realmente, sabe, fazer um trabalho com profundidade, com um trabalho técnico, porque só assim que dá certo, né? O terceiro motivo é porque você precisa realizar auditorias internas. Eu vou falar sobre auditoria, como fazer auditoria, né? Mas a auditoria é extremamente importante porque, como diria um gerente que trabalhou comigo numa empresa francesa multinacional, o homem só faz aquilo que você controla. Se você não tiver um controle daquilo que você implementou, daquilo que você trabalhou, a chance de morrer é muito grande. Então, é importantíssimo você criar sistemas de auditoria e esse comitê é que vai te ajudar na auditoria. Quarto motivo é porque você mantém os padrões estabelecidos, normas, procedimentos. Então, quando você tem uma pessoa da área de projetos dentro do teu comitê, dentro do teu time, quando surgir um projeto novo, você não sabe, é natural. Ele fez o treinamento, ele é uma pessoa do time e ele vai jogar do teu lado. Então, ele já vai passar a bola para você. Olha, tem um projeto novo, vai entrar uma máquina,
Vamos fazer uma análise dessa máquina. O custo quando você trabalha, quando você não trabalha um arranjo físico, um projeto, quando você não trabalha ele na fase de projeto, o custo é 9 vezes maior para consertar depois. Então é muito melhor olhar na fase de projeto, mas esse é o último degrau que as empresas chegam, né? É o topo para trabalhar com ergonomia, é a ergonomia no projeto. Então, quando eu tenho uma pessoa da área de manutenção dentro do meu time, ele vai te ajudar a colocar os planos as ações do plano de ação em ordem, sabe? Então, por isso que é importantíssimo. Quinto motivo, para a gestão do FAP-SAT. Então, o FAP-SAT, nós vamos fazer um web seminário só falando sobre o FAP-SAT, que é o fator acidentário previdenciário da Previdência, e o SAT, que é o seguro acidente de trabalho. Então, só para elucidar e de forma didática, mas a gente vai se aprofundar nesse assunto, porque ele é bem extenso e técnico. Mas o SAT é um valor de um percentual sobre a folha de pagamento da empresa, onde a empresa paga um seguro pelos acidentes de trabalho. Então, esse valor vai de 1% até 3%. E o FAP, como o nome diz, é um fator que multiplica esse percentual de 1 a 3. Então, ele multiplica de 0,5 até 2. Ou seja, se eu multiplicar, vamos supor que uma empresa pague o máximo aí, né, o percentual máximo, que são 3%. Se eu multiplicar 3% do SAT por um FAP, por um fator de 0,6, eu vou ter um SAT de 1,5 sobre a folha de pagamento. Só que o problema é que esse FAP, esse fator e o SAT, o FAP ele não é fixo, ele pode mudar. Então, e como que ele muda, né? De acordo com o histórico de relatos de acidente de trabalho e falando mais em ergonomia, uma doença ocupacional é um acidente de trabalho. Então, ontem foi o dia nacional, na campanha nacional de segurança do trabalho, foi comemorado ontem, e hoje eu já recebi aí uma atualização no Diário Oficial de mudança na plataforma da Previdência Social. Então, qualquer acidente de trabalho ou doença ocupacional, ela vai direto para o meio eletrônico. Você tem 24 horas aí para comunicar através do e-mail e cadastrar, registrar os seus acidentes e as suas doenças ocupacionais. Antigamente funcionava só pela CAT, né, o Comunicado de Comunicação de Acidente do Trabalho. Mas agora a CAT continua valendo, você tem que emitir CAT, mas eles agilizaram ainda mais o processo. Por quê? Justamente para controlar o número de acidentes. Então, a história começou lá atrás, no governo do Lula ainda. A Petrobras ela recebeu quase 1 milhão, aí 700 mil, em torno de 700 mil de multa, de ressarcimento, né, na verdade, para o INSS. O Lula não queria que isso acontecesse, mas ele foi convencido que ou quebrava a Petrobras ou quebrava o INSS, e na verdade era muito mais fácil quebrar o INSS. Então a Petrobras sofreu essa multa, né, por dano aí, por questões do INSS, e a partir daí isso se tornou aí um marco, né, porque a partir daí as empresas começaram a ser mais pressionadas e hoje está funcionando dessa forma. Então, um FAP, um fator de 0,5, ele pode chegar até 2. E aí, se eu multiplicar 2, naquele exemplo que eu dei do 3%, isso pode dobrar o seguro acidente de uma empresa. Né? Beleza, pessoal? Só para esclarecer, porque é sempre um assunto que todo mundo tem muita dúvida, né? Se tiverem alguma dúvida aí, manda na área de question. Sexto motivo porque eu devo implantar um time de ergonomia, porque você trabalha por metas e indicadores, que são os KPIs, né? Eu vou também estar falando sobre os KPIs, que são os Key Performance Indicators, que traduzindo aí seria indicadores indicadores chaves de performance, e que é o que vai nortear todo o trabalho aí e que vai para você saber se você está no caminho certo, né?
E o sétimo, sistema de gestão integrada e participativa. Então, quando você faz, por exemplo, uma análise ergonômica em grupo, com a participação das pessoas, quando você mostra que você tem um comitê para uma auditoria, por exemplo, do Ministério do Trabalho, ganha muito mais corpo o teu trabalho, sabe? Ganha muito mais confiável, muito mais fidedigno um trabalho onde as pessoas participam, onde as pessoas assinam, onde tem o médico do trabalho conversando com o engenheiro, conversando com o pessoal do RH, do jurídico, onde tem o pessoal do chão da área produtiva. Então, é muito mais, funciona muito mais dessa forma, né? Então, podemos seguir aí, tem alguma dúvida? Pessoal que está chegando agora. Bom, e qual empresa deve montar um time e qual o melhor momento para montar o time de ergonomia, né? Eu vou lançar agora para vocês aqui. Vou lançar para vocês agora uma enquete. Então, participa aí. Sua empresa mantém algum tipo de comitê? Então, eu lancei aí, hein, pessoal? Vamos respondendo aí. Por favor, vamos participando. Sua empresa mantém algum tipo de comitê? Então, opção 1, não temos. Segundo, sim, de segurança do trabalho. Sim, de gestão integrada. Sim, outro tipo aí. Da área de qualidade ou da área da produção. O pessoal do Six Sigma, do Lean. Então, 50% já votou. Vão votando aí, mais alguns segundinhos. Beleza? Então, vou compartilhar aí. 100% não temos. Legal? Então, esconder. Beleza? Tudo certo aí? Então, vamos seguir aqui. Então, 100% respondeu aí que não tem. Mariana, tá escutando aí? Tá tudo certo? Escreve aí na área de questions se você está escutando bem. 100% respondeu que não tem nenhum time de ergonomia, que não tem nenhum time, aliás, de nada, de nenhum comitê, né? De outras áreas também. Então, por quê, né? Qual empresa deve montar um time e qual o melhor momento para isso? Então, essa foto que vocês estão vendo aqui, eu tirei na loja da Apple lá de Nova York, na Quinta Avenida. E vocês estão vendo essa moça aqui de azul, apontando na tela, no monitor aqui, e as pessoas em volta de uma mesa, de uma bancada, e está escrito aqui workshop, né? Uma oficina dentro da loja da Apple. Tem várias como essa daí, tem uma só para criança, tem outra só para a área de empresas, para atender empresas, tem outra como essa daí que tem senhora, senhor, pessoas jovens, pessoas mais velhas. Então, na verdade, qual que é o conceito, né? A Apple, ela treina uma equipe que não são vendedores, é uma equipe especializada que é o time da Apple, sabe? Que é o time especializado, que é a tropa de elite da, da Apple e que são pessoas que vão ajudar as outras pessoas a usar os equipamentos e os aplicativos da Apple. Então, existe toda uma educação das pessoas que utilizam os produtos da Apple para que essas pessoas possam ter um melhor desempenho. Então, a ideia, e a Apple é gigante, né? Mas a ideia é a seguinte: não são só as empresas grandes que podem ter um time. Se você é uma empresa média ou uma empresa pequena, você também pode montar um time. Mas a importância é você respeitar as características da empresa e adaptar. Eu vou falar aqui como escrever o plano, né? Adaptar esse plano para a tua realidade. Mas eu altamente recomendo que, de forma enxuta, e no momento certo, as pessoas criem o time, independente do tamanho. E qual é esse momento certo? No mínimo, você tem que ter uma análise ergonômica muito bem feita da tua fábrica para montar um time de ergonomia. Não adianta você montar um time de ergonomia, não adianta você implementar um sistema de
um programa de ginástica laboral, se você não tem o básico, se você não atende nem a legislação, que é a NR17, que é ter uma análise ergonômica do trabalho. Então, o primeiro passo é ter a análise ergonômica muito bem feita, mapeada. Qual que é o tempo ideal para você fazer uma análise ergonômica? Então, de maneira geral, uma fábrica aí de 30 a 40, 50 postos de trabalho, você pode colocar aí 6 meses, acima desse número aí, no mínimo um ano, você trabalhar o ano inteiro para fazer a análise ergonômica, passo a passo, e aí para depois você, sabe, depois de um ano você montaria o seu time de ergonomia. Mas primeiro você tem que ter uma análise ergonômica. Se você já tem uma análise ergonômica, você já pode iniciar o treinamento do time e já pode ir trabalhando a revisão, de repente, dessa análise. Beleza? Alguma dúvida aí? O pessoal vai participando, tem um pessoal entrando ainda aí. Então agora eu vou falar sobre os 7 passos para montar o time certo, né? Para montar um time de ergonomia que dê resultados. Então, o primeiro passo, escreva a política da ergonomia da empresa. Como vocês estão vendo aqui no exemplo que eu coloquei, essa é uma política seria uma política de meio ambiente, mas é comum as empresas terem política de segurança do trabalho, terem uma política de meio ambiente, ter uma política da qualidade, porque esse é um dos pré-requisitos de qualquer sistema de gestão, seja da 18.001, seja da 14.001, seja da 9.001. E eu altamente recomendo que você também escreva a política de ergonomia da tua empresa, sabe? E o que é a política? Eu gosto de falar que a política é a vontade do dono. Então, a alta administração, ela mostra através da política, quando ela escreve uma política, seja para qual motivo for, para qual causa for, ela escreve ali e coloca no papel a vontade dela em relação àquilo. Então, sabe, isso que é ter a política. E isso aí vai para um quadro, vai na recepção da empresa, isso vai no verso do crachá de identificação das pessoas. Você pode divulgar isso daí, grampear junto no Olerite, lá no contra-cheque mensal das pessoas. Hoje é mais tudo eletrônico, né? Mas no intranet, tem várias formas, inclusive a gente vai falar aí dos canais de comunicação para você divulgar a política. Então, eu vou falar agora sobre a política. Essa política ela tem que ter 3 causas que ela deve focar. Primeiro, o comprometimento da alta administração, como eu falei. Segundo, a política deve ser muito mais sobre as ações do que palavras. Então, tem um caso que o Max Gehring, que é o cara lá do RH, que inclusive ele é jundiaense, e ele tem um programa, não sei se tem mais, no Fantástico, na rádio, na CBN aí. E ele contou uma história um dia numa fábrica, inclusive aqui em Jundiaí, que as pessoas não queriam usar crachá. Então, ninguém queria usar crachá. E só usava crachá o pessoal da produção. E aí, eu não sei se foi ele ou um consultor, acabou dando a ideia só dos donos, né, das pessoas do mais alto escalão da empresa lá, começarem a usar crachá. E as pessoas começaram, os diretores chegavam de crachá na empresa e os gerentes olhavam aquilo e pensavam, nossa, que importante, quem usa crachá é importante, eu também gostaria de usar. E aí, a partir daí, a estratégia foi liberar o crachá para os gerentes. Então, só diretor e gerente. Aí os coordenadores queriam usar também, porque era status usar crachá. E aí eles liberaram para os coordenadores. Aí toda a fábrica inteira queria usar o crachá, porque só gente importante usava o crachá. Até que todo mundo estava usando o crachá. Então, isso mostra que se você quer que algo realmente funcione, né, não tem nada melhor do que você agir. As ações, elas são melhores do que as palavras. Então, a política ela tem que ver com isso. A política de ergonomia tem que respeitar essa causa. Terceiro, fazer com que as pessoas desprendam energia para seguir o que fala a política. Então, tem que ser uma política humana, com uma linguagem humana. E algo extremamente, sabe, focado, simples, com uma linguagem que as pessoas entendam, para comprar ideia e para gastar energia. Senão, por que eu vou fazer algo que eu não acredito? Pessoal, como é que está aí o ritmo? Vocês estão acompanhando?
Deixa um ok aí na área de question, ou dúvidas, ou se está tudo certo. Estão me ouvindo bem? Tudo beleza aí? Beleza? Rafael, Rodrigo, Mariana, vão deixando aí os comentários. Renata, Paulo. Então, vamos lá. 7 passos para escrever uma política de ergonomia. Então, o primeiro passo que uma política de ergonomia deveria seguir é ir de encontro ou superar as questões de legislação. Então, existe a NR17, a legislação do trabalho trabalhista no Brasil, ela é extremamente restritiva, mais do que outros países, muito mais do que em outros países. Eu estive 4 meses lá no Canadá, fiz alguns contatos e até algum curso lá de ergonomia, e não existe, sabe, nada comparado ao que tem no Brasil. Mas, mesmo assim, você pode criar suas normas internas, você pode criar os seus procedimentos internos. E não ficar restrito à legislação. Então, para dar um exemplo, o limite de peso recomendado para uma pessoa, né, movimentar uma carga, segundo a consolidação das leis do trabalho, a CLT, no Brasil, são 60 quilos. 60 quilos para homem e 40 para mulher. Porque foi baseado nas sacas de café, né? Então, a gente vai lá e isso é um absurdo. Então, a gente vai lá e usa o valor que o NIOSH fala, né? Que é o Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, que é uma espécie de fundacentro nossa aqui lá fora, lá nos Estados Unidos, e que ele determina que na equação dele, para você achar o limite de peso recomendado, a constante de 23 quilos, então não são 60, 23 quilos, quase um terço aí de limite em condições ideais. Então você está superando o que fala a legislação. Segundo, o comprometimento de todos os empregados em todos os locais da empresa. Então, todo mundo, essa política, ela tem que alcançar todo mundo, sabe? Porque senão sempre fica naquela história do pessoal da área produtiva. Mas não, ela tem que atingir todas as áreas da empresa. Inclusive, fora, os representantes, todo mundo tem que levantar essa bandeira, né? Terceiro, uma garantia de facilitação para que todo o trabalho seja realizado com o mínimo de esforço manual possível. Então, a política ela tem que ter lá um texto dizendo que a empresa ela vai fazer de tudo para reduzir os esforços de movimentação manual, de levantamento de peso, de esforço, e todos os trabalhos têm que ser nesse sentido. Quarto, criar padrões para controlar e minimizar qualquer risco ergonômico identificado. Então, lá na política, tudo começa com isso. Por que eu estou falando esses 7 passos para escrever a política de ergonomia? Porque a partir dessa política, você vai desdobrar essas ações, você vai desdobrar esses 7 itens para fazer o teu plano, para você direcionar as ações do comitê, do time de ergonomia, para você direcionar as ações de ergonomia dentro da empresa. Então, por isso que eu estou, sabe, essas 7 vão se desdobrar em mais 14, mais 21 e mais não sei quantas ações aí para você fazer o teu plano, sabe? Por exemplo, a política deve de encontro ou superar a legislação. O que existe de prática no mercado que é mais restritivo do que a própria NR17? Comprometimento de todos os empregados dos locais da empresa. Como que eu vou fazer para compartilhar o que fala a política para que alcance todas as pessoas? E como todas essas pessoas podem ajudar a ergonomia dentro da empresa? Então, você tem que depois escrever, sabe? Para cada item desse, como que você vai fazer? E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês um modelo de plano onde você pode desdobrar essa política aqui, né? Quinto, comprometimento que considere a avaliação dos impactos na ergonomia de novos projetos. Então, como eu falei, você tem que ter uma pessoa da área de projetos dentro do teu time de ergonomia e a política tem que prever isso, que todos os projetos sejam feitos com base em conceitos de ergonomia.
Sexto, sistema de monitoramento por meio de auditorias, relatórios, programas envolvendo o time, como eu já falei, e vou estar falando mais para frente. Sétimo, comprometimento com a continuidade das melhorias do programa ou dos programas envolvendo a gestão de ergonomia da empresa. Então, esses são os 7 passos que você deveria escrever para formar a tua política. E aí eu escrevi aqui, eu compilei tudo isso, também essa foto está lá no Facebook, o como seria, né? Como ficaria, qual que seria a cara dessa política de ergonomia. Óbvio que isso daqui é só um exemplo, um modelo, mas você pode escrever e deve escrever a tua política de ergonomia. Mas como é jogar aqueles 7 passos aqui dentro? Então, olha só, política de ergonomia. Então, vai ficar uma moldura, um papel super bonito, em tamanho A3, grandão, e você vai colocar lá na recepção e você vai colocar lá na entrada da área de produção, por exemplo. Locais, sistemas, máquinas, equipamentos e ferramentas mais adaptadas às pessoas. Mais adaptadas às pessoas. Obrigado por você pensar todos os dias na redução dos esforços envolvendo trabalhos manuais. Mais do que cumprir a legislação, nós nos comprometemos. Então, nós quem? A alta administração, que é quem assina lá embaixo, nos comprometemos com ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis, confortáveis, eficientes, produtivos e adaptados. Essa daqui, esse texto aqui, segundo a Organização Internacional de Ergonomia, é a definição de ergonomia. E para que seja adaptado às características tanto físicas como cognitivas, psicofísicas de nossos funcionários. Você tem nosso apoio para se tornar um auditor interno de qualquer local ou processo, então abrange a fábrica e qualquer pessoa que trabalha na fábrica, dentro da empresa, seja na fase de projeto ou no dia a dia. Nossa missão em ter ambientes de trabalho mais ergonômicos começa a partir de agora e continua por toda a nossa existência, assinado o presidente mundial da empresa. Então, olha que show de bola essa política, que motivadora e que se realmente for verdadeira, né, tem tudo para dar certo. Mas como escrever um plano? Eu falei que tem que ter um plano, tenha um plano. Então eu vou falar aqui um modelo de plano. Eu falei, inclusive, no último web seminário, pessoal que se inscreveu ou que é assinante. Quem assistiu o último web seminário onde a gente falou sobre a gestão de ergonomia que toda empresa pode fazer? Coloca aí na área de question se você é assinante da área personal ou se você comprou individualmente. Se você assistiu o último web seminário, coloca aí se você assistiu ou não. E lá nós falamos sobre como montar um plano de gestão de ergonomia. E é esse plano que a gente vai usar aqui, junto com o time de ergonomia. Então, essa foto que vocês estão vendo aí é de um livro, Business Model Generation. Ele é um livro que fala sobre modelo de negócios para a área de marketing, para a área de desenvolvimento de uma empresa, mas que eu gosto de utilizar porque ele é muito simples e ele respeita a teoria do KISS. Então, KISS em inglês é beijo, né? E escreva. Então, o americano ele adora a mnemônica, que é a forma de você lembrar das coisas, né? Fica muito mais fácil. Então, a teoria do KISS, porque forma a palavra aqui embaixo, que é o KISS, né? Que é Keep It Simple Stupid. Ou seria uma tradução mantenha simples estúpido, né? Ou seja, que qualquer pessoa possa entender. Então, o plano que você for escrever tem que ser simples. Ele tem que ser simplificado. A imagem que vocês estão vendo aqui do Pac-Man é aquele joguinho lá dos anos 80, do Atari, que era super simples. Um formato aqui de uma pizza mordida, os fantasminhas, não tinha layout nenhum, não tinha alta configuração nenhuma, mas todo mundo entendia, todo mundo jogava, todo mundo gostava, porque era simples e funciona. As coisas simples funcionam. Então, menos é mais, né? E aí, o modelo de plano que eu recomendo que vocês escrevam tem a ver lá com o livro que eu falei para vocês. Se vocês depois quiserem ler o livro e procurar o livro, ele usa o modelo de Canvas, que é bem conhecido, né? O modelo de Canvas aí, eu vou
Vou escrever aqui para vocês. Canvas. Tá aí para vocês depois, se quiserem se aprofundar mais e ver como que funciona, né? Então, como que funciona? O modelo de Canvas, ele prevê situações chaves, parceiros chaves, atividades chaves, recursos chaves, segmentos de clientes, todos esses itens que nós vamos falar agora, para você escrever o teu plano. E tudo em uma página só. Então, tem uma teoria da Toyota que fala que tudo que merece ser lido não deve ser grampeado. Então, tem que ser uma folha só. Teoria do Clips, né? Para você poder, sabe, jogar isso na mão de um diretor. Olha, política, você vai ajudar, de repente, se você é o gestor, você vai contratar uma consultoria, você tem uma consultoria já para te ajudar, vocês vão escrever junto com o diretor, com a alta administração, a vontade da empresa em relação à ergonomia. Aí depois que você escreveu a política, você vai montar o plano, e aí de repente o diretor não precisa participar na fase de elaboração do plano, mas ele precisa saber. E aí você vai jogar na mesa dele um plano desse, de uma página, sabe? Totalmente simples, totalmente objetivo e que prevê tudo. Tem tudo aqui. Então, quais são os parceiros chaves? Quais são as pessoas chaves que precisam saber do trabalho? Aqui você já pode colocar quem vai compor o time de ergonomia. Quem pode substituir você, se você que está liderando tudo? Se você sai de férias, se você sai da empresa, quem vai te substituir? Quem irá acompanhar o trabalho? Vai ser uma consultoria externa? Vai ser uma pessoa interna? Quem tem experiência? Quem tem conhecimento técnico para fazer isso? As atividades chaves, o que será feito? Cronograma, quantas reuniões serão necessárias? Eu sou contra reuniões amarradas, né, que igual reunião de CIPA toda segunda-feira do mês, porque nem sempre é o melhor você naquele dia que está marcado já, que está amarrado lá na agenda para acontecer a reunião, tem a visita do presidente da empresa, está todo mundo preocupado com auditoria e esquece, não vai render. Então é muito melhor você ter lógico que tem que ter uma agenda, mas mais flexível para que, sabe, de repente 3 reuniões por mês num período e depois fica 2 meses sem fazer a reunião, mas quando tem, funciona. Recursos chaves, principais recursos que essas pessoas e atividades demandam. Aloca lá os recursos, a gente vai falar sobre garantia de recursos. Valor proposto, que valor nós iremos entregar aos nossos clientes? Que clientes que eu estou falando aqui? Clientes internos e clientes externos. O pessoal da produção é o teu cliente, sabe? Quando você tem que especificar uma máquina, quando você ajuda ele lá nas questões de ergonomia da NR12, quando você treina, quando você atende uma auditoria, você está ajudando o teu cliente interno. O teu cliente externo é o cliente da empresa que quer que vai te auditar e você está em dia lá com os itens de ergonomia. Então, que valor, sabe? Não valor financeiro, mas que valor você vai entregar para esses caras? Qual o problema? E não precisa ser, sabe, 10 problemas. Um problema do nosso cliente nós iremos ajudar a resolver. Então, de repente, o pessoal da produção está implantando o Lean Manufacturing, que é um programa lá de produção enxuta. E aí, o pessoal do Lean, eles estão determinando os tempos padrões e o tempo de produção. Como essa gestão de ergonomia pode ajudar, sabe, o maior investimento atual da empresa, que é do Lean, de maior interesse do diretor, como que esse plano pode ajudar, você pode ajudar a empresa a seguir com esse projeto? Então, pô, você está remando junto, você está olhando para frente, sabe? Se você fica só apontando o problema, pedindo dinheiro, tirando fotinho de coisa errada, mandando no e-mail, tá todo mundo olhando pro Lean, tá todo mundo indo para um lado e você tá no lado oposto, sabe? Você é um puta de um cara xarope que tá totalmente indo contra o que todo mundo tá fazendo. Ao invés de aproveitar essa situação e mostrar que você está super antenado na coisa e que você está ajudando a empresa e em contrapartida é óbvio que você está vendendo também o teu trabalho e você está fazendo a coisa acontecer, né? Relação com os clientes. Como nós iremos conseguir, mais uma vez, os clientes internos e externos, né? Obter, manter e crescer a qualidade
do que as pessoas fazem. Como os nossos clientes são conectados ao restante do plano, direta ou indiretamente? Então, eu vou falar do time de ergonomia, 6 pessoas vão compor o time de ergonomia. Mas são 18 pessoas no total que fazem parte da staff. Então é igual um time de vôlei. Entra na quadra, entram 6 para jogar. Mas tem os do banco, tem a comissão técnica, e é a mesma coisa. Que canais que eu vou utilizar para divulgar a minha política? Que canais que eu vou utilizar para divulgar os meus KPIs que eu falei lá e vou falar mais para frente, meus indicadores, minhas metas? Eu vou usar a intranet da empresa? Eu vou usar um quadro de gestão à vista? Eu vou utilizar um briefing toda manhã? Eu vou falar sobre um assunto de ergonomia, né? Eu vou usar um diálogo diário de segurança? Vou fazer um diálogo diário de ergonomia? Se você é assinante da área personal, ou mesmo se você não for assinante, vai lá no site, tem os Fala Ergos, então, todos editáveis para quem é assinante, não editáveis para quem não é, mas estão todos lá, todos os informativos de ergonomia que você pode usar para divulgar a palavra e para, sabe? Inclusive tem um que fala sobre time de ergonomia que você pode falar no brief da empresa lá. É um meio, é um canal, o Fala Ergo é um canal que você pode utilizar. Segmento de clientes, para quem nós estamos criando valor? Então, mais uma vez, você está ajudando a área de produção, você está ajudando a área de qualidade, você está ajudando a área de manutenção, você está ajudando a área de projetos. Muitas vezes você ajuda esses clientes. Você é cliente desses caras, ou esses caras são teus clientes, você ajuda eles no processo deles, ou poderia ajudar e não sabe disso. Quem são nossos mais importantes clientes, externos e internos? Nomeie os caras, sabe? Estrutura de custos, investimentos. Quais são os mais importantes custos inerentes do nosso plano? Que recursos chaves são mais caros? Que atividades chaves são mais importantes? Fontes de receitas. Existe um budget, existe uma mesada, existe um dinheiro para isso? Para qual valor nosso cliente realmente está disposto a investir? Quais são os custos gastos atualmente? Qual o valor que temos em caixa? Tudo isso daí você precisa escrever para lá na frente, sabe? A coisa funcionar, a coisa ir super bem, né? Beleza, pessoal? Então esse é o modelinho aí que eu sugiro que vocês escrevam de um plano de gestão de ergonomia. Eu acho o Canvas meio piegas, um nome meio chato, mas modelo de plano de gestão de ergonomia, ou dá o nome que você quiser aí. Uma página simples, objetivo, prega na parede lá, para todo dia você sentar e olhar. Leva para o quarto lá, leva para tua casa, você dorme, você deita, a hora que você deitar na cama, você vai olhar no teto lá, vai estar pregado no teto. Você pode usar esse plano para tudo, não só para a área de ergonomia, mas para a área de segurança do trabalho, RH, seja lá qual o teu projeto pessoal, você pode estar usando esse modelinho aí. Beleza? Alguma dúvida aí? Pessoal participando, acordando aí, são 15 para as 4. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Paulo, Eduardo, Renata, Rodrigo, Mariana, Rafael, João. Beleza? Podemos seguir? Então vamos lá. Opa, tem uma. Omar, tudo ok? Beleza? Então vamos lá. Terceiro passo aí, forme um comitê comparado a um time de voleibol. Existem algumas literaturas e existem pessoas que defendem a criação de um time de ergonomia, fazendo analogia aí a um time de futebol, né, com 18, 16, 20 pessoas. Pela nossa experiência, pelos comitês, pelos times de ergonomia que nós já montamos nas empresas, a coisa tem que ser reduzida, você tem que trabalhar com as pessoas chaves. Hoje em dia, o que mais tem nas empresas são reuniões, sabe? Ninguém aguenta mais reunião. Quando tem feriado, assim, as pessoas jogam todas as reuniões, geralmente são 5 reuniões, 10 reuniões, 2 por dia. As pessoas espremem tudo nos dias úteis e assim, e ninguém mais tem tempo para fazer nada. Tem reunião para tudo, tem reunião para discutir a reunião. E, infelizmente, sabe, as pessoas não respeitam muito a regrinha de reunião. Tem até um post que a gente escreveu já sobre isso, procura lá no Facebook, falando sobre como deveria ser uma reunião, né? Então, muitas vezes tem empresas japonesas aí que não tem cadeira, por exemplo, na sala de reunião. Então, faz a reunião em pé.
Porque, sabe, não vai discutir sobre o futebol, 10 minutos para começar a reunião, vai direto ao assunto, sabe? Pá, pá, pum, discute, vai lá, indicadores, KPI, mostra lá, gráfico, ações, tem que sair com ações, o que, que a gente precisa fazer, sabe? Quais são os próximos passos e as pessoas certas. De repente, você cria uma pauta com os horários, sabe? De tal a tal horário, então tem meia hora, uma reunião suficiente, 30 minutos daria para fazer uma reunião excelente. Se você fizer dever de casa, né? Então monta uma pauta da reunião, o que, que vai ser discutido, manda para as pessoas envolvidas, né? 5, 6 pessoas envolvidas. As pessoas já vão com a lição de casa feita. Se eu não posso estar presente o tempo todo, então 30 minutos de reunião e 30 minutos de discussão, no máximo. Essa deveria ser a ordem, sabe? Então, se eu não posso estar o tempo todo, uma hora lá, eu vou em determinado momento que eu sei que de X a X minuto vai discutir tal assunto e precisa da minha presença lá. Eu tenho certeza que se você costuma convocar reuniões e as pessoas faltam, é porque, de repente, sabe, o modelo de reunião que você está liderando não tá sendo funcional. Você não respeita o tempo das pessoas, de repente, né? Então tenta fazer isso que você vai ver que é muito, sabe, fazer uma pauta, mandar, colocar um índice, um remissivo, ó, do minuto. A reunião começa às 14 horas, beleza? Outra coisa, horário de reunião. Não marca a reunião depois do almoço, próximo da hora do almoço. As pessoas, o metabolismo está devagar, as pessoas estão com sono, sabe? Tá todo mundo dormindo. Então, o horário de reunião é 9 horas da manhã, a pessoa chegou 8 horas, vai lá, checou os e-mails, ligou para o chefe, fez o que tinha que fazer, delegou, e ela pode ir na reunião das 9, 9h30, termina a parte de apresentação e começa a discussão que vai até as 10 horas. Então, no máximo, uma hora, sendo que 30 minutos ela resolve o problema dela. 10 horas está todo mundo liberado. É um bom horário. Ou então, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. E aí a pessoa tem o final do dia, do turno aí, para correr atrás das coisas. Como esse treinamento que nós estamos fazendo aqui, né? Então, manda lá e fala, das 14 às 14h10, nós vamos falar sobre o problema na área X. Se eu sou do setor Y, eu não preciso, de repente, estar nesse momento da reunião. Eu posso chegar 14h10. E depois eu fico sabendo pela ata e pelo comunicado o que aconteceu. Então, forme um time comparado a um time de vôlei. 6 pessoas, 5 pessoas é o suficiente. E aí depende, se eu trabalho numa empresa com 5.000 funcionários, então, na Renault, por exemplo, que eu trabalhei, lá em Curitiba, na fábrica, eram 5.000 funcionários e 5 fábricas, fábrica de motor, fábrica de carroceria, fábrica de passeio. Você pode montar um comitê para cada, um time para cada área, para cada mini fábrica dessa, né? Se você tem um setor muito grande, inchado na tua empresa, as coisas funcionam, não tem problema, mas, sabe, tente pensar nisso daí. Você pode ter a parte do time de ergonomia gerencial, que vai ter o resultado dos indicadores, fazer a leitura do que está acontecendo. Você pode ter um outro time para a área operacional, que é o pessoal que eu vou falar, que está escrito aqui. Entendeu? Então, mas é o que eu falei. São 6 pessoas que vão entrar em campo, que vão jogar, e você tem o pessoal do banco e você pode ter o pessoal da comissão técnica, você pode ter 18 pessoas, mas não necessariamente formar um time inchado de 18 pessoas. Então, tem que ter um líder, esse cara tem que ter acesso à diretoria, tem que ter autonomia para marcar reunião, para liberar verba, para liberar pessoas, tem que ser um cara proativo, tem que ter todas as características lá de líder, que eu não vou estar repetindo aqui, né? Então, altamente recomendo que seja um gestor, um gerente, de repente gerente de fábrica, aí seria um cara que poderia ser o líder do comitê, do time de ergonomia, que iria puxar a coisa toda, né? Tem que ter um representante da CIPA, ou da área operacional, da área de fábrica mesmo, que represente as pessoas, que tenham conhecimento, experiência, né? Seja rodado na área de produção. Um representante da área de manutenção,
que é quem vai dar vazão à maior parte do plano de ação das análises ergonômicas. Um representante da área de projetos, que é o cara que vai não só desenvolver novos projetos, mas como vai fazer com que os projetos já de fábrica já venham com uma concepção ergonômica. Um representante do SESMIT pode ser um médico, pode ser o técnico, pode ser o engenheiro, pode ser a enfermeira, pode ser o fisioterapeuta, pode ser... Até porque o fisioterapeuta não é do SESMIT, mas se o seu SESMIT aí, né, tem uma pessoa da fisioterapia, enfim, alguém do SESMIT, alguém técnico, pode ser ter uma pessoa da produção aí mais técnica para a área de tempos e métodos, processos, como eu falei, né, de repente um gerente de Lean, que é o cara que está trabalhando dentro da empresa aí com os processos, que tem tudo a ver com ergonomia. E 6 pessoas aí você monta uma tropa de elite aí do teu time de ergonomia. Beleza? Dúvidas? O João está perguntando aqui se dentro do SESMIT aqui eu posso ter mais de uma pessoa. Pode ter. Você pode convidar pessoas, inclusive. Como eu falei, você pode ter 18 pessoas, sabe? Não quer dizer que as 18 vão sempre ser envolvidas e estar presentes nas reuniões e fazer parte do time oficial. Porque você tem que oficializar isso daí, sabe? As pessoas têm que receber um certificado de participação do treinamento. As pessoas têm que assinar que elas estão responsáveis com a política, que elas fazem parte do time. Então, se o SESMIT tem 5, 6, 10 técnicos de segurança, por exemplo, óbvio que todo mundo pode participar. Aqui é mais a ideia mesmo para que você não enche de forma desnecessária, mas você pode convidar, inclusive, pessoas, outros gerentes, diretores, até de repente você, numa reunião do time de ergonomia, por que não você convidar um cliente, de repente, de vocês, da empresa, uma empresa principal, que é a empresa que vocês atendem, convida para o cara ver, sabe? O que vocês discutem, numa reunião específica, que você está falando de alguma coisa do cliente, que é interessante para ele, que é relevante para ele, convida o cara. Então, naquele momento, ele também está fazendo parte do time. Beleza? Respondeu aí? Treine o time. Então, tá vendo o Bernardinho aqui? Treino, 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 treino. Tem que treinar essas pessoas. E aí eu vou falar sobre o treinamento agora. Três pontos envolvendo o treinamento do time de ergonomia. Então, como funciona? Para que serve? Primeiro, os 3 pontos. Então, tempo. Qual que é o tempo ideal para eu treinar um time de ergonomia? Como vocês estão vendo aí, você pode pegar uma planilha como essa e montar um calendário que seja flexível, mas que as pessoas sejam comprometidas com esse calendário e que preveja aí as reuniões e os encontros e o próprio treinamento. Esse treinamento ele pode ter de 20 a 30 horas. Para vocês terem ideia, eu dou aula para o pessoal da Engenharia de Segurança do Trabalho e para o pessoal da Medicina do Trabalho e uma especialização para Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho. Para esses profissionais, a disciplina de ergonomia ela tem de 20 a 30 horas. Então, para a parte teórica, e eu vou falar sobre o conteúdo desse treinamento, é muito legal, é um tempo bom e que depois você vai complementar com ações práticas, em campo, fazendo, sabe? Fazendo a coisa acontecer, você vai complementando essa carga horária. Mas 20 e 30 horas é um tempo bom. Qual que é o conteúdo? 12 assuntos que todo treinamento de time de ergonomia deve abordar. Conceitos e definições sobre ergonomia. Então, a história da ergonomia, o que é ergonomia, que ergo é trabalho, nomia são normas, leis. Então, visa adaptar o trabalho às pessoas. Noções de fisiologia do trabalho, questões da idade, da fadiga, do sono e vigília. Para quem tem empresa que trabalha em turno, por exemplo. Noções de biomecânica, aplicação de força, sistemas de alavanca, postura, trabalho, biomecânica da coluna vertebral. Noções de antropometria, arranjo físico, áreas de alcance. Casos de sucesso, importantíssimo, casos de sucesso e fracasso e exemplos práticos de adaptação que você fez e mudança de arranjo físico que deu certo
E também, sabe, falar de alguma experiência que não deu certo, para não ficar um negócio só teórico. Como interpretar os resultados das ferramentas ergonômicas. Então, o objetivo não é que a pessoa saia fazendo análise ergonômica, não é esse o objetivo do time, mas é que ele saiba interpretar uma ferramenta ergonômica e que ele consiga, sabe, trabalhar com essa ferramenta. Como gerenciar uma análise ergonômica do trabalho? Então, como que eu interpreto, como que eu uso isso para criar indicadores, como que isso pode ajudar o que eu faço dentro da empresa. Conceito de perigos e riscos e a classificação desses riscos, como que funciona. O item 9 aqui, eu chamo de engenharia da ergonomia, que é uma tendência que eu acredito que vai acabar acontecendo, que são as questões de Lean, de MTM. MTM são tabelas, o pessoal da engenharia de produção usa. O Barnes aí, quem quiser procurar o livro do Barnes, ele fala sobre MTM. E MTM, do inglês, né, é um método de medição através de tempos e movimentos. Então, você vai são várias tabelas que dão um valor de TMU, que é a unidade de medida de tempo. Uma TMU equivale a 0,036 segundos. Então você consegue achar quantos segundos a pessoa leva para determinados movimentos. Por exemplo, alcançar um objeto, agarrar esse objeto, movimentar e posicionar. Então, para alcançar esse objeto, a distância entre a pessoa e o objeto vai ter um tempo. E isso interfere na área de alcance, na parte de ergonomia. Eu vou ter um desvio postural se estiver muito longe da minha área de alcance. Só que, ao mesmo tempo, eu vou ter uma perda de produtividade. Então, quando você aplica essas ferramentas, sabe, na fase de agarrar, por exemplo, eu tenho vários objetos diferentes juntos ali, no mesmo recipiente. O tempo para eu conseguir achar o que eu preciso é maior. Se eu separar em 3 potinhos diferentes, em 3 recipientes diferentes, meu tempo diminui. Eu otimizo o meu tempo. Então, e consequentemente eu melhoro a parte de ergonomia, óbvio, na parte cognitiva, na parte de interação homem-máquina, né? Então, a ergonomia ela interfere diretamente na questão de produção, positivamente, trazendo ganhos aí. Recentemente nós fizemos um estudo e nós mostramos que uma ação ergonômica lá rendeu 8 décimos, né? Quase um segundo. Então era 4,9 segundos para fazer, para colar um emblema lá no setor de produção. E com a melhoria de ergonomia baixou para 4,1. Aí você vai falar, nossa, mas menos de um segundo faz diferença? Tá, se você produz 300 peças por hora, faz muita diferença. Porque no final de uma hora, no final de um turno, no final de um dia, no final de um mês, no final de um ano, vai dar uma puta diferença, sabe? Uma diferença incrível aí em termos de produção para a empresa. E mostrar esses resultados. Por isso que é importante uma pessoa da área de tempos e métodos, da área de engenharia, e abordar isso no treinamento. E, de repente, se a pessoa que está dando o treinamento não tem esses conhecimentos, você pode chamar alguém da empresa para dar esse módulo, sabe? Explicando para todo mundo e nivelando a base de conhecimento. Beleza? Logística. Falar sobre questões de fornecedores, embalagens. Se eu mudar uma embalagem, que era de uma caixa de papelão, onde eu tenho o centro da caixa bonitinho, o baricentro, ela é fácil de carregar, eu tenho uma caixa com alça. Se eu colocar numa embalagem plástica, eu vou, sabe, mexer totalmente com o baricentro, a caixa vai ficar disforme, a embalagem vai ficar disforme, ela vai ficar escorregadia, ela não vai parar no pallet, as pessoas vão ter dificuldades. Então, esses conceitos de logística interferem também na minha produção e eu preciso abordar isso no treinamento. Tempos e métodos. Trabalho menor do que 30 segundos é caracterizado como trabalho repetitivo. Como que eu faço para determinar os tempos? Qual que é a interferência disso? Quantos movimentos por minuto eu posso fazer em determinada atividade? Então, tem que envolver o pessoal de tempos e métodos para eles saberem que o trabalho deles interfere na ergonomia. Exercícios práticos em campo, para as pessoas entenderem como funciona. Ao longo do ano, de repente, essas pessoas podem acompanhar a análise ergonômica e a revisão dessa análise, se você já tiver, né?
que é o correto. Projetos, novos projetos, especificações da NR12, que está recheada de itens de ergonomia, da NR17, de padrões. Você tem que abordar isso no treinamento. Conceitos de gestão, monitoramento dos KPIs, como eu falei lá atrás, Key Performance Indicator, que são os indicadores chaves de performance, que mostra se o time está indo bem, se os gestores estão indo bem. E, sabe, se você não conhece esses termos, eu não estou colocando aqui porque é chique ou porque, sabe, mas o cara está colocando um termo em inglês aí. Essa é a linguagem que rola na fábrica. Mais uma vez, se está todo mundo falando em KPI e você não sabe o que é, você está indo para um lado, as pessoas estão indo para o outro, sabe? Então, traz essa linguagem para dentro do teu sistema de gestão de ergonomia, para dentro da tua rotina, entende como funciona. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer um, vão poder te explicar a fundo como que funciona os indicadores da empresa e tenta amarrar isso com os teus indicadores, que a gente vai falar daqui a pouco de indicadores. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Beleza, pessoal? Vocês estão... Tá todo mundo acordado aí? Dá um sinal de vida aí para eu saber que vocês estão aí. Eu vou lançar uma enquete agora, porque eu vou falar sobre quem vai dar esse treinamento, né? Quem é a pessoa que pode dar esse treinamento. Então, estou selecionando aqui e vou lançar. Lancei para vocês. A pergunta aí, né? Sua empresa tem um mentor? Sim, temos vários mentores. Não, mas precisamos de um. Sim, temos. Não, não temos. Então, 50% participou aí. Então vamos lá, galera, pessoal votando. 20 segundos aí. Beleza? 30 segundos, vou fechar. 100% votou. Fechei. Vou compartilhar o resultado. 100% não, não temos. Ou vocês têm, não sabem, né? Vou falar agora para vocês, de repente vocês têm. Beleza? Então, tá aí o Mestre Jedi, né? Do Star Wars lá, que inclusive saiu aí, que vai sair o 7º episódio do Star Wars, que é mundialmente conhecido aí no mundo dos nerds. E que essa figura aí, mundialmente, ela é conhecida como o grande mentor, né? O grande mestre, que tem várias frases dele sobre motivação, né? Sobre, sabe, que a força esteja com você, que você tem que aprender, você tem que se desenvolver. Ele é pequenininho, ele é frágil, então ele não é, sabe, o super cara, né? Ele não é o presidente da empresa, mas ele é um mentor e ele desenvolve pessoas, ele desenvolve os Jedi lá, os caras que vão ser os soldados da tua empresa lá, né? Então, quando eu falo em escolha de um mentor, é para vocês escolherem a pessoa que vai, de repente, dar o curso do time de ergonomia, que vai formar o time de ergonomia, ou, de repente, a pessoa que vai acompanhar esse time ao longo de um ano, ao longo de 2, 3 anos de trabalho. E aí tem algumas características, sabe? Tangíveis e intangíveis desse mentor. Então, se é a pessoa que vai dar o treinamento, tem que ter uma formação de base. Não existe no Brasil o ergonomista. Esse é um termo que as pessoas utilizam erroneamente, mas lá fora existe a profissão de ergonomia. No Brasil não é regulamentado pela Classificação Brasileira de Ocupação, CBO, aí, né? Você não encontra isso. Mas você tem as formações de base. Então, a pessoa é administradora, ela é fisioterapeuta, ela é médica, ela é engenheira, ela é psicóloga e ela tem um conhecimento, uma formação em ergonomia. Ela tem experiência prática de ter já trabalhado com times de ergonomia, de ter desenvolvido algum projeto, de ter acompanhado algum projeto. Então, de repente, você pode pegar alguém dentro da empresa ou contratar um especialista para treinar o time ou, de repente, esse cara faz o treinamento de 20, 30 horas e passa a ser o mentor. Uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, esse cara vem, sabe, para ajudar, para ser um conselheiro ali. E tem que ser uma pessoa inspiradora, tem que ser uma pessoa apaixonada, que motive as pessoas
antenado aí nas questões de novas tendências. Então, o que está rolando aí na área de automação? Eu vou nas feiras, eu vou nos seminários, eu sei o que está acontecendo. Eu, sabe, você, por exemplo, que está participando desse web seminário, que está antenado, ninguém está assistindo o web seminário, você está assistindo o web seminário. Tem que ser uma pessoa que lidera, sabe? Lidere, siga ou saia da frente. Então tem que ser uma pessoa que seja um líder com seguidores para que as pessoas tenham prazer em seguir essa pessoa. Então não adianta pegar como mentor o diretor da empresa lá, sabe? Porque ele é diretor. Não, de repente vai ser aquele cara que todo mundo respeita, sabe? Que todo mundo segue e você vai desenvolver esse cara para ser o mentor da coisa toda. Então esse é o conceito de mentor aí que eu recomendo para vocês. O quinto passo aqui tem a ver com metas. Para você chegar no sucesso, para você chegar aqui no sucesso, você tem que ter metas. Aonde você quer chegar, né? Então, a primeira coisa que eu falo é para você priorizar as ações. Não sai igual uma vaca louca com a cabeça baixa, fazendo tudo. Priorize as ações com base no conceito do iceberg. Então, qual que é esse conceito? De baixo para cima aqui, né? Tudo começa com desconforto importante e permanente. A pessoa entrou na empresa, ela está na fase de experiência e ela vai estar nessa fase aqui de desconforto importante e permanente. Depois ela vai evoluir para uma dificuldade importante. Aí ela vai começar a ter fadiga, cansaço no que ela faz. E aí ela começa a cometer atos inadequados. De acordo com as estatísticas da literatura, de 32% a 40% dos acidentes são provocados por condições não ergonômicas. Então, é importante esse número para você analisar. Evoluindo para queixas do trabalhador e até aí a gente não sabe, a gente não está enxergando, sabe? E quando que a empresa começa a enxergar que a coisa está acontecendo? Quando que está lá na superfície, né, da água? Quando tem queixas no ambulatório, que as pessoas vão procurar um ambulatório médico para reclamar, aí já está na fase de afastamento e afastamento previdenciário, que agora pela mudança a partir de hoje, né, você vai acelerar a comunicação disso para a previdência e vai mexer no seu nexo técnico epidemiológico lá, que são a relação das atividades com as doenças, que vai alterar o seu FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que vai multiplicar o seu SAT, que é o seguro acidente de trabalho, e aí a empresa vai ter um prejuízo maior. E como que eu priorizo? Começa de cima para baixo. Então eu vou começar a atacar as ações que estão gerando mais queixas no ambulatório. Para isso eu jogo uma ficha lá, um controle de Excel no ambulatório, e as pessoas, e a enfermeira, o médico, eu vou treinar essas pessoas para elas preencherem, sabe? Que tipo de queixa que está chegando lá? Que tipo de afastamento? Pega o CID, a, o Código Internacional de Doença, Classificação Internacional de Doença, os M's da vida lá que tem a ver com problemas ortopédicos, começa a classificar isso, sabe? O que é problema ortopédico, o que é problema de ergonomia que está gerando afastamento. Separa isso. E os afastamentos previdenciários para você atacar as ações e destruir essa fase aí, né? E aí você vai chegando lá na questão do desconforto, nas ações que geram desconforto. Então começa aqui em cima a priorizar. Pessoal, agora são 16h10. Tem bastante coisa aí para a gente falar. Eu já adianto que provavelmente a gente não vai terminar em 1h30, mas os últimos 3, 4 também levaram 2 horas. Eu coloco aí 1h30, mas chega a 2 horas o treinamento. Mas lembrando que se você não puder ficar até o final, no caso aqui até as 17 horas, não tem problema, porque você vai receber a gravação do evento. Então fica aí até a hora que der. Gostaria que você ficasse até a hora que você conseguir ficar. Todo mundo que está presente aí. Mas se você não conseguir ficar até o final, você vai receber a gravação para poder pegar o final que você não pegou ou rever tudo de novo. Né? Porque eu acredito que é importantíssimo a gente explicar e passar item a item, porque afinal vocês estão ganhando mais aí do que até vocês esperavam. Né? Beleza?
Outra meta que eu posso ter é com relação à parte legislativa, da legislação. Então, eu pego a NR17, de 100% da NR17, eu atendo 58%. Então, a NR17, ela tem lá todas as NRs, né? Ela tem o grau de infração, que é a gravidade de cada item. Então, tem um conjunto de itens que faz parte do grau 1. Um conjunto de itens que faz parte do grau 2, do grau 3 e do grau 4. O grau 4, no caso da NR17, não tem, só das outras NRs. E aí, o que acontece? Tem uma NR, que é a NR28, que fala sobre fiscalização e penalidade. A gente cruza essas informações da NR17, cada item que a empresa não atende, com a NR28, que fala sobre fiscalização e penalidades, e estabelece valores de multa em UFIR, que é uma unidade fiscal federal aí, que foi congelada e equivale a R$ 1. E a partir do número de funcionários da empresa, você tem um valor por não atender determinados itens. Então, de cara, você tem uma meta, sabe? Atender 100% dos itens de grau 3. Eu estou com 27 aqui, eu estou atendendo 23. Depois, atender 100% de grau 2. Ou evoluir tantos pontos percentuais em um ano, sair de 58 para 75, por exemplo, em atendimento à legislação. Então, estabelece um gráfico de meta, como esse que vocês estão vendo aqui. Eu saí de 58, fui até 75 em um ano de trabalho. E com isso você consegue simular quanto que a empresa ganhou. Então, uma espécie de payback em determinado tempo, você teve um retorno de, no caso aqui, R$ 10.000. Então, eu tinha um passivo de multa de 18 mil. Com o trabalho que nós fizemos, que o time de ergonomia fez, com as ações, com o investimento que vocês, sabe, diretores fizeram, com a política que vocês escreveram, nós saímos de 58% e chegamos em 75%. E aí nós ganhamos aí, tivemos um retorno de 10 mil. Só que esse valor de 18 aqui não são só 18 mil. Cada item, cada pessoa envolvida no item que a empresa não atende, multiplica esse valor. Então, se eu tenho um setor lá que deveria ter uma cadeira, conforme o item da NR17 fala, para a pessoa sentar sempre que possível, se eu tiver 10 pessoas trabalhando nesse setor que não tem a cadeira, esse valor pode, eu não estou dizendo que vai, até porque dificilmente a empresa é multada de cara, ela vai receber um termo de ajuste de conduta, um TAC, para adequação, ela vai ter que fazer uma análise ergonômica se ela não tiver, ela tem tempo para isso, mas se ela persistir e se ela não cumprir, ela pode sim ser multada e pode ter esse valor majorado aí, multiplicando pelo número de pessoas envolvidas. Então é muito maior do que isso, né? Fora os afastamentos, as perdas com absenteísmo, com rotatividade dos postos e outras coisas aí que não estão nesse cálculo. Você tem que ter metas envolvendo o ambulatório, sabe? Escreve aí, teu ambulatório médico ou a tua empresa, você tabula as informações relativas a afastamento, você sabe o que é ortopedia, você sabe o que é ergonomia, você sabe o que ou é tudo misturado, sabe? Você tem indicadores do ambulatório? Escreve aí. Pessoal, usa a área de question aí, escreve aí se você tem alguma coisa de indicador na área de ambulatório, na área ou qualquer outro tipo de indicador aí, né? Então, olha lá, eu tenho esse gráfico aqui que mostra que de 2009 a 2011, atestados e dias perdidos. As pessoas, elas se apegam muito à questão de frequência. Então, a frequência de doenças ocupacionais, a frequência de acidentes de trabalho, ela é importante, mas tem uma coisa mais importante que é a gravidade. Então, se você tem aqui, por exemplo, em 2011, 100 número de atestados, 100 atestados, com 25 dias perdidos, se eu dividir um pelo outro, então, se você pegar e dividir lá 25 dividido por 100, você vai ter um índice de 0,25, né? Se você dividir em 2010 75 por 75, você vai ter um índice igual a 1. E se você dividir em 2009 10 dividido por 25, você vai ter um índice de 0,4. Então, em termos de índice de gravidade, os 100
as 100 frequências aqui de doenças ocupacionais, de repente, ela não é, sabe, a pior situação, porque ela tem um índice de 0,2. De repente, o pior é o 2010. De repente, o pior é 2009. Então, fazer essa relação de índice de gravidade e não só olhar o número absoluto lá, né? Outro que eu coloquei aqui como 5.1, então, além de criar as metas, crie indicadores, que são os KPIs que eu falei lá, né? Os indicadores chaves de performance. E integre tudo, sabe? Todo mundo tem que ter acesso a isso. Tem lá, eu posso acessar isso online no computador, eu posso acessar no meu iPad, eu posso acessar no meu smartphone. Todo diretor hoje tem um BlackBerry, tem um iPhone, tem um Galaxy, tem um smartphone e ele pode ter acesso aos gráficos e você cria um dashboard lá, que é um painel de controle geral com gráficos, números e indicadores para a pessoa poder controlar e saber o que está acontecendo através desse dashboard que eu falei, né, que é esse painel de controle e pode estar monitorando tudo isso, né, para saber o que está acontecendo aí. Então, vou lançar uma outra enquete aí, perguntando para vocês aí, ó. Seu departamento... Vou lançar aqui, ó. Responde aí, pessoal. Seu departamento de trabalha por metas? Seu departamento trabalha por metas? Sim, não, sim, mas não funciona. Então, vota aí para eu saber se hoje em dia muitos departamentos, né, trabalham por meta ou deveriam trabalhar por meta. Se não trabalha, ó, já pessoal, 50% votou aí, vota aí, pessoal. Então, vou compartilhar aqui, fechar, compartilhar. Vocês estão vendo aí? 100% diz que não tá mal aí, pessoal. Tá mal aí, puxar a orelha aí, ó. O que está faltando para vocês estabelecerem indicadores? Eu espero que o treinamento de hoje faça com que vocês comecem a trabalhar com indicadores. Tem que trabalhar com indicador, é importantíssimo trabalhar com indicadores, né? Se você não trabalha com indicador, eu altamente recomendo que vocês repensem esse conceito e comecem a criar indicadores. Todo departamento. Escreve aí que departamento que vocês trabalham, para eu entender aqui. Escreve aí um exemplo aí. Ó, o João escreveu aí que ele é do departamento de qualidade, né? Então, pô, departamento de qualidade tem um monte de indicadores aí, né? Muito comum trabalhar com. A Mariana Marteloso aqui escreveu que RH. Você pode criar os seus horas homens treinadas. Você pode escreveu aqui, só tem indicador e meta por absenteísmo. Perfeito, é um indicador. Tá certo, Mariana? Então, RH tem um indicador aí de absenteísmo. Tá certo? Rafael, escreve aí que departamento que você trabalha, se é consultoria, se é área técnica, que área que você trabalha aí. Mas você também pode criar os seus indicadores. O Rodrigo está escrevendo aqui, ó, eu trabalho na área de segurança do trabalho. Segurança do trabalho também tem Rafael Consultoria, né? Então, Rafael, você também tem os seus indicadores internos. Às vezes vocês têm indicadores e nem sabem que tem indicadores, mas você tem os seus indicadores internos da sua consultoria. E eu altamente recomendo, Rafael, que você utilize esse material que eu estou mostrando para você para criar os indicadores nas empresas que você atende, para mostrar o resultado do teu trabalho, sabe? Eu não sei especificamente que tipo de consultoria, mas crie os seus indicadores para poder monitorar aí o trabalho que você faz no teu cliente, nos seus clientes aí. Né? Beleza? Então, exemplo de indicador que vocês podem criar. Pega lá a análise ergonômica, pega lá o trabalho que vocês estão fazendo. No caso da Mariana e do RH, pega o número de... De repente você lançou aquela pesquisa de satisfação de clima ou aquela caixinha de sugestão,
pega lá o número de ações e divide, sabe, por criticidade, por prioridade. Voltando para a questão da ergonomia aqui, pega as ações do plano de ação da análise ergonômica e separa. Quantos por cento? Então, aqui, ó, 33%, 34 ações não envolvem risco. 10% envolve risco. 58%, 57%, né, 58 ações tem potencial para se transformar num risco. Então, vira um semáforo aí, verde, amarelo, vermelho. Pô, muito continha de dividir, você cria esses indicadores aí para saber quantos por cento de... Quanto que dá aqui, pessoal? 34 mais 10 mais 58, 102 ações aí, né? É isso? 102 ações. Dessas 102 ações, quantos por cento equivale aí a cada item desse que eu falei? E aí o que você faz? Você monta uma matriz de desempenho por setor. Você pode fazer isso para o RH, você pode fazer isso para a tua consultoria, você pode fazer isso, você pode criar uma matriz de desempenho dessa para cada empresa que você atende, se você é o consultor. Se você é da área de qualidade aqui, igual o João, você pode montar isso para a área de qualidade. Se você é da área de segurança, você pode montar para a área de segurança. Você pode montar para a área de ergonomia. Time de ergonomia vai trabalhar com isso daqui. Então, cada setor, como está escrito aqui, setor de logística, vai ter uma matriz dessa. Você tem os postos do setor, no caso da logística, recebimento, picking, separação e expedição. Quantas tarefas tem na área de recebimento? 4. Quantas tem na área de picking? Quantas tem na área de separação? Quantas tem na área de expedição? Separa tudo isso, né? Contabiliza tudo isso. E aí você coloca lá, ausência de risco ergonômico, dá um fator para isso, fator 1. Potencial de risco ergonômico, fator 2, que é o amarelo. Risco ergonômico, que é o vermelho, fator 3. Então, do menos importante para o mais importante. O 1 é o menos importante, o 3 é o mais importante. E aí, como que funciona? No recebimento, de 4 tarefas que eu fiz análise ergonômica, 3 não tem ausência de risco ergonômico, não tem risco ergonômico, é verde. Uma tem um potencial para risco ergonômico, que é o amarelo. Isso qualquer análise ergonômica tem que ter. Se tem risco ou não tem risco. Da forma como tiver, você faz uma leitura, sabe? De acordo com a ferramenta ergonômica, tem risco ou não tem risco. Você vai classificar e vai separar. E 0 de risco ergonômico, isso para o recebimento. E aí eu vou fazendo isso para o picking. O picking, uma ausência de risco, uma potencial de risco e um risco. Separação, 0 de ausência de risco, 1 potencial de risco e 2 riscos. A separação é o pior setor, né? O pessoal bate carga, passa de um pallet para o outro. Expedição, 1 para cada um. Então eu vou multiplicar o fator aqui em cima, na ausência de risco ergonômico, fator 1. Eu vou multiplicar pela somatória aqui. Então 3 mais 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 5, 5. Risco ergonômico, fator 2. Eu somo aqui 1, 2, 3, 4. 2 vezes 4, 8. Deu 8 aqui, ó. E o 3 também, né? 2, 3, 4. 3 vezes 4, porque o fator aqui é 3. 3 vezes 4, que é o total aqui dessa somatória. 0, 1, 2, 1. 3 vezes 4, 12. Meu total é 12. O total de pontos do setor de logística são 25 pontos. E aí isso passa a ser um indicador. Eu tenho que reduzir 10%. Tenho que reduzir 30%. Eu vou falar sobre as metas aí, né? Eu tenho que reduzir esse número de pontos, essa pontuação. Como que eu faço isso? Trabalhando as tarefas aqui, né? A análise ergonômica de cada posto de trabalho para zerar isso aqui. E aí eu consigo fazer isso com a logística, eu consigo fazer isso com a área de manutenção, eu consigo fazer isso com a área de estampagem, eu consigo fazer isso com a área administrativa, eu consigo fazer isso com a área de torno, eu consigo fazer isso com a área de, sabe, de tudo que você quiser, de todos os setores da empresa, e você vai cobrar todo mês, você vai monitorar esse dashboard, essa matriz de desempenho. Beleza, pessoal? Dúvidas em relação a como funciona a matriz de desempenho? Simples, objetiva e que faz com que você consiga mostrar os resultados aí e cobrar a galera para a coisa acontecer, né? O time de ergonomia, na verdade, que você vai liderar.
Teoria de Pareto. Essa é uma outra ferramenta que eu altamente recomendo que vocês usem. Dá para usar Pareto para tudo. A teoria de Pareto é uma teoria que fala que você atacando 20% das causas de qualquer coisa, você resolve 80% dos problemas. Então, como que você pode montar um Pareto? A NR17 ela é dividida em 5 categorias. Levantamento, transporte e descarga de materiais, categoria 1. Mobiliários dos postos de trabalho, equipamentos dos postos de trabalho, condições ambientais de trabalho e organização do trabalho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá no teu plano de ação da tua análise ergonômica. Essas categorias aqui dos outros departamentos, você pode criar a categoria que você quiser e você vai agrupar as ações aqui, ó. Então, envolvendo levantamento e transporte de carga, quantas ações eu identifiquei dentro dessa categoria aqui amarela? 100. E de imobiliários? 60. E de equipamentos? 25. E de condições ambientais de trabalho? 10. E de organização do trabalho? 5. Separa lá quantas ações para cada categoria. Então, o meu total de ações identificadas são 200 ações, nesse exemplo que eu estou dando. E aí, o que você vai fazer? Você vai achar o valor individual aqui, que é o índice relativo, e o acumulado, que é o absoluto. Como que eu faço isso? É muito simples. Você pega aqui, por exemplo, os itens em amarelo, que são 100 ações, e divide pelo total, que são 200. Então você vai achar 0,5. Dividido 100 por 200, 0,5. Se eu multiplicar 0,5 por 100, que é 100%, né? Eu tenho 50% aqui, ó. 50%. Então, esse item, levantamento, transporte e descarga de materiais, representa 50% do meu total. É o que está dizendo aqui, ó. 60 dividido por 200, multiplicado por 100, 30. 25 dividido por 200, multiplicado por 100, 12,5. 10 dividido por 200, multiplicado por 100, 5. 5 dividido por 200, multiplicado por 100, 2,5. Então você tem aí a relevância por ordem, 50, 30, 12, 5 e 2. Do mais por menos importante, você tem aqui separadinho. E esse aqui é o acumulado. 50 mais 30 deu 80. 12,5 mais 80 deu 92,5. Mais 5, 97,5. Mais 2,5, 100%. Então mostra que fechou o cálculo aí, né? Você vai pegar... Todo mundo entendeu essa parte? Dúvidas? Tem uma matéria no site da Ergotríade, no blog, falando sobre a teoria de Pareto, onde a gente explica passo a passo como funciona, como interpretar, como montar. Se você tem algumas dificuldade em entender um pouco mais de cálculo ou desse raciocínio, apesar de ser simples, mas você não é da tua área, procura alguém na empresa aí, de repente, né, que já trabalha com isso. O pessoal da área de... O João está falando aqui, ó, eu uso isso aqui no meu dia a dia. Sim, o pessoal da área de qualidade usa isso daí todo dia. Né? E procura integrar isso dentro da tua área, sabe? Mas se você tiver alguma dúvida e depois quiser perguntar, manda um e-mail para a gente. Vou ter o maior prazer em atender vocês. Ou então entra no site da Ergotríade lá, tem tudo explicadinho. Você vai jogar tudo isso daí numa planilha e vai sair um gráfico. Como esse gráfico aqui, que deu uma cortada. Mas fala que os 20% das causas que geram 80% dos problemas. Então, para eu resolver 80% dos meus problemas, eu preciso resolver o item em amarelo e o item em azul. Tá vendo aqui 80%? A somatória desses dois aqui. Se eu resolver esses dois itens, eu resolvo 80% dos meus problemas, que é levantamento, transporte de carga e imobiliário. Não quer dizer que você não vai mexer e não vai resolver os demais itens. Pelo contrário, você vai atacar a organização de trabalho, a condição ambiental, os equipamentos, mas começa pelo principal, que é o que vai dar um impacto maior, sabe? Esse outro exemplo de Pareto aqui envolve queixas em relação à fadiga no final da jornada de trabalho. Então, quais são os itens que eu preciso atacar para resolver 80% dos meus problemas?
são os itens em amarelo aqui, ó. Esses fatores fazem com que chegue em 80% do problema. Então, quando você faz isso, você prioriza as coisas, sabe? Você pode quebrar em categorias. Então, aquele primeiro item lá que eu falei de organização do trabalho, o que envolve a organização de trabalho? Rodízio de pausa, treinamento de ergonomia, organização do trabalho, procedimentos, melhorias. Quebra uma categoria que é a organização do trabalho, que é esse gráfico roxo aqui, quebra em várias categorias e, de novo, dentro da categoria organização do trabalho, o que eu preciso atacar para resolver 80%? O que vai me dar mais resultado? Então, está em torno aqui de rodízio e treinamento. Se eu resolver esses dois itens, eu resolvo 80% da categoria organização do trabalho. E a mesma coisa para equipamentos. Beleza? Pessoal, tá tudo certo aí? Então, como eu falei, a gente vai ultrapassar 1h30 prevista aí. 2 horas a gente termina, mas sejam bem-vindos a continuar aí com a gente. Vai ser um super prazer aí. E depois vocês vão receber a gravação do evento. Espero que vocês estejam gostando aí e vocês estejam acompanhando aí, né? Vai mandando as perguntas aí, vão participando. Eu vou falar agora dos 10 indicadores de resultados que você poderia montar. Eu coloquei 10 aqui, mas pode ser 100, pode ser 200. Você pode criar os seus indicadores junto com o time de ergonomia. Então, indicador 1, reduzir o número de riscos ergonômicos das atividades analisadas, lá na análise ergonômica. O índice aceitável para os riscos ergonômicos são 3, 5 anos. Aí você vai falar assim, nossa, mas 3 anos para resolver um problema? Sim, muitas vezes, para eliminar, eu estou falando aqui em eliminar o risco ergonômico. Então, muitas vezes, para eliminar o risco ergonômico, você precisa comprar um equipamento que custa 1 milhão. Então, não é do dia para a noite, sabe? Então, 3 a 5 anos você tem que eliminar os riscos ergonômicos. Reduzir o número de queixas no ambulatório por motivos ortopédicos ligados à ergonomia. Redução de 25% com relação ao período analisado nos últimos 12 meses. Se não tem histórico, pior para você, mas se tem histórico, levanta lá. Qual o número de queixas no ambulatório? Nos últimos 12 meses deu 100 queixas. Tá, então eu tenho que reduzir 25 queixas. Tem que dar, no máximo, 75 queixas, tá? Para esse ano. Esse é o nosso indicador, nosso indicador de resultado. Redução do número de atestados por motivos ergonômicos. Redução dos números de acidentes de trabalho com causas ergonômicas. 30% a 40%. Então, pega com o pessoal da segurança do trabalho lá. Quais são os acidentes? Toda empresa deveria ter uma investigação de acidente. E aí, de repente, você vai implantar que tem que identificar a relação com a ergonomia. Se foi por um problema de arranjo físico, se for porque, sabe, algum problema de iluminação. Se for identificado que o acidente tem relação com a ergonomia, e a literatura fala de 30% a 40% tem relação, é isso que a gente tem que atacar. Então, nossa meta, nosso indicador é reduzir 30% a 40% dos acidentes envolvendo ergonomia. Taxa de gravidade. Eu não vou ler tudo aqui porque é extenso, mas vai seguindo esse roteiro aqui, ó. Quantidade de casos com caracterização de nexo técnico previdenciário, NETEP. Então, eu faço uma atividade, eu tive uma bursite, tive uma tendinite, eu tive um problema qualquer de ordem ortopédica, está relacionado com o que eu faço, esse problema? Sim, você fica com o braço erguido lá o dia inteiro, você teve uma bursite. Pô, tem nexo técnico. Isso vai impactar no meu FAP-SAT, que eu já falei. Então, a nossa meta é redução dos casos confirmados dentro do ano, tá? Com comprovação de ações. Quais são as ações que você está tomando para descaracterizar esse nexo? Então, a pessoa fazer um trabalho de um jeito não faz mais daquele jeito. Evidencia isso. Horas homens treinadas, né? Então, se eu tenho 10 pessoas e 10 pessoas participaram de um treinamento de 1 hora, são 10 horas de treinamento. Porque eu multiplico o número de pessoas pelo número de horas que eu estou treinando.
Isso eu trabalho, isso gera um indicador. Treinar 100% da fábrica. Então, separa treinamento administrativo, não é um treinamento para todo mundo, sabe? Treinamento administrativo, um treinamento para o pessoal da produção, um treinamento para a liderança, o treinamento do time de ergonomia. Redução do total de pontos identificados na matriz de priorização. Lembra aquela matriz que eu mostrei para vocês? Então, redução de 25% a 50% no número total dentro do ano, daqueles pontos que eu mostrei lá. E redução, olha, para a Mariana aí, né? Redução dos índices de absenteísmo por motivos ortopédicos, ergonômicos, tá? Porque a gente está falando de ergonomia. Então, segue a prática dos recursos humanos aí. Beleza? Com relação aos indicadores, é mais uma ideia. Você vai montar os seus indicadores. Esses indicadores são. Você pode desdobrar esses indicadores como metas e índices, de acordo com a experiência de vocês. Beleza? Esses dias eu coloquei uma outra frase aí no Facebook. Se vocês não seguem a Ergotrid no Facebook, passe a seguir lá, curte a fanpage. Tem quase 7.000 pessoas, seguidores lá. E a gente posta bastante coisa lá em sites. Inclusive, usem a hashtag do evento, né? Mais uma vez aí, hashtag Ergotria de time de ergonomia, para vocês compartilharem, sabe? Tudo que vocês estão ouvindo aqui lá no Facebook. E depois vocês busquem lá, porque o Rodrigo da Ergotriad, né? Ele está mexendo, movimentando o pessoal lá. E aí uma das frases que nós colocamos lá é: oportunidade de melhoria é sobre melhorar algo contando com recursos, senão um problema. Então as pessoas criaram termos antigos, né? Problema, por exemplo, é ruim você falar problema. Então é oportunidade de melhoria, é chique falar oportunidade de melhoria. A verdade é que não é, cara. Se você tem a oportunidade, mas você não tem recurso, é um problema mesmo. Então, para você resolver, você tem que ter recursos. Então, o sexto passo é garantir recursos. A empresa precisa garantir recursos para que você faça o trabalho acontecer, né? Esse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês, lembrando que se você é um assinante da área personal, você vai receber todos os slides em PowerPoint aberto para você treinar a sua equipe, para você apresentar na tua empresa. Pega o áudio, a gravação desse evento, sabe? E leva lá na empresa, senta com o cara, conversa. Essa esquematização que eu estou mostrando para vocês, ela chama CIPOC, que é o pessoal aí da área de administração usa esse termo, CIPOC, que é Supply Input Process Output, que é entrada, processo e saída. E então você tem os fornecedores de uma fábrica de prendedor. Então o fornecedor ele transporta, aqui a transportadora entra com as toras. Essa tora ela vai ser trabalhada, né? Ela vai ser descascada, ela passa por um cozimento, ela passa pela etapa de corte, de serra, e ela vai para um torno, e ela vai ser tratada de novo numa estufa, e ela vai ser cortada, e ela vai sair do outro lado como prendedor. Então, esse processo todo, ele tem pontos críticos, sabe? Dentro da ergonomia. Então, na fase lá de movimentação dessas toras, foi identificado um risco ergonômico na análise ergonômica. E isso é crítico para a empresa. Eu tenho que manter sob controle. Mas para eu manter sem controle, porque o objetivo é não ter perda, multas, acidentes, doenças ocupacionais, interdições, paradas não programadas. Para eu manter o controle e não ter perdas, eu preciso de recursos, eu preciso garantir recursos. Quais são esses recursos? Recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos humanos. Então não adianta ter o time de ergonomia e você não ter recursos para esse time trabalhar. Como que eu vou treinar, sabe, a minha equipe de vôlei campeã e com 2 bolas, né? Com uma quadra que o piso tá tudo danificado, vai estourar o joelho do cara. Então não dá, o time precisa de recursos, precisa de tecnologia, precisa de recurso financeiro, budget, previsão em budget, sabe? Mesada, precisa ter todo ano lá previsto quanto que o time tem
para trabalhar as questões de ergonomia. Precisa ter autonomia para fazer a coisa, né? Beleza? Recurso. O melhor investimento que uma empresa pode dar para um funcionário é condições de trabalho adequadas. Sétimo passo. Sétimo e último passo. Então, estamos terminando aí. Pessoal que está até o final aí, todo mundo firme e forte aí. Auditoria interna. Então, tem uma ramificação aí gigante, né, para vocês entenderem aí como tipo um map aí, né? Map, que é o mapa mental, com várias ramificações para entender que a auditoria interna ela pega tudo, né? Uma boa auditoria ela pega a parte de relatórios, ela pega a parte de treinamento, ela pega a parte de recursos, como eu falei agora, ela pega o comprometimento da hierarquia, ela vê a análise de riscos e ela verifica vários pontos, né, uma boa auditoria. E é sobre isso que a gente vai falar aí, como que tem que ser a auditoria de vocês, né? Então, a auditoria interna ou de primeira classe, se você pega um curso de auditoria aí, né, de auditor interno ou auditor líder, né? O auditor líder ele vai trabalhar, como o nome diz, o auditor interno, perdão, ele vai trabalhar, como o nome diz, internamente na empresa. E o termo utilizado é nós e nós mesmos, né? Você vai se auto-auditar. Você como empresa. Então, de repente, a matriz vai auditar uma filial. E a auditoria de segunda classe é quando um cliente teu, por exemplo, ou de terceira classe, uma certificadora, Boreal Veritas, DNV, vai lá e audita a empresa para saber se ela mantém o certificado, ou se ela vai certificar, se é recertificação, enfim. Então, a gente está falando aqui de auditoria interna. Essa auditoria ela pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Ou você pode criar diferentes auditorias para diferentes períodos. Uma auditoria mensal é mais superficial, rápida. Uma trimestral é mais criteriosa. E a anual é super criteriosa e vai pegar um monte de coisa. Quando está começando, geralmente você precisa acompanhar mais de perto, né? Então, de repente, a trimestral é ideal aí para começar e depois você vai espaçando as auditorias. Essa auditoria ela pode ser com relação ao próprio time de ergonomia, para saber se está andando ou não. E ela pode ser uma auditoria do time de ergonomia em relação aos outros setores da empresa. Vamos auditar os indicadores, vamos auditar se as pessoas estão seguindo os procedimentos, os padrões, sabe? Só que tem uma característica: você não pode se auto-auditar. Então, você não pode auditar o seu. Se você trabalha no RH, você não pode auditar o RH. Se você trabalha na área de qualidade, você não pode auditar a área de qualidade, óbvio, né? Tem conflito de interesse. Então, o ideal seria que essa auditoria fosse feita por alguém externo. O Rafael aí que escreveu que trabalha na área de consultoria, né? Que tipo de consultoria que você trabalha, Rafael? Escreve aí para a gente poder ilustrar aí, né? Você poderia ser um auditor, Rafael. Você é o ideal, sabe? Contrata aí o serviço de consultoria para fazer essa auditoria dentro do teu time de ergonomia, dentro da tua empresa. Porque daí é imparcial, porque daí, sabe, fica uma coisa muito mais confiável você trabalhar dessa forma, né? E o que poderia ser... O que você poderia auditar? Então, essa planilha aqui, mais uma vez, são 10 itens que poderiam ser 100 itens, 200 itens. Eu posso criar subcategorias. Eu posso criar auditoria na parte de treinamento, auditoria na parte operacional, auditoria na parte de gestão, auditoria na parte de operacional. Sabe? Cria subcategorias. Então, lá, o cronograma de reuniões está sendo seguido. O time de ergonomia se comprometeu a se reunir. Tem um cronograma anual. Está sendo seguido? Sim ou não? Eu não gosto muito dessa parte de sim ou não, porque é meio binário, né? Então você pode colocar aqui 25, 50, 75, 100%. Mas para auditoria tem que ser meio restrito mesmo, tem que ser mais chato, então é sim ou não. As informações
Perdão, as informações resultantes das reuniões do time de ergonomia são divulgadas por meio dos canais de comunicação definidas no plano. Aquele plano de Canvas que eu mostrei lá atrás de uma página falava dos canais de comunicação. Está sendo seguido? As pessoas, no jornalzinho da empresa lá, estão divulgando as ações de ergonomia, sim ou não? Os indicadores estão sendo atualizados conforme a meta? Existe um desdobramento, estratificação, né, pormenorizada e tratativa dos indicadores que estão abaixo do esperado? Então, vai na reunião de resultado. Não estamos atendendo isso, isso, isso e aquilo. Tá, mas qual é a tratativa que está dando para isso? Tem uma tratativa? Tem um plano de ação? Está assinado pela alta administração da empresa? Então, você precisa prever esse tipo de coisa, né? As ações previstas no plano de ação da análise ergonômica estão sendo validadas com gestores, aprovadas em termos financeiros, tem uma verba, né, comprometido com a alta administração. As análises ergonômicas classificadas como sendo de risco ergonômicos foram revisadas após as melhorias. O cara faz a análise ergonômica, identifica que o setor X, né, o setor de separação da logística, tem risco ergonômico. Eles compram a transpaleteira elétrica que prevê lá no plano de ação, né, compra lá, e ele não faz a revisão dessa análise desse posto e não valida, não tira foto do antes e depois, não cria um histórico numa pasta, sabe? Anexa lá as fotos, o orçamento da compra da transpaleteira, anexa junto lá no processo. Os recursos necessários para o bom andamento do time de ergonomia estão sendo garantidos? Ou ninguém libera ninguém mais para a reunião? Ou já não tem mais verba para nada? Todas as premissas da política de ergonomia estão sendo seguidas? Todos os projetos passam por uma avaliação do time de ergonomia? Então, tudo isso tem que ser auditado, né? E isso você cria um índice da auditoria interna. Um índice simples, um cálculo simples, que é o índice de auditoria interna, que você pode chamar, dar uma sigla para isso, né? E aí, tipo, e aí, tá fazendo? E aí, tá andando? E aí, vai ou não vai? Então, e aí até, de repente, é um índice que funciona, né? Índice de auditoria interna. Como que eu calculo? O índice de auditoria interna, tem uma formuleta aqui, ó, ele é igual ao total de itens atendidos pelo total possível. Então, vamos supor que na nossa planilha aqui, você apontou de 10 itens lá, do total de 10, você apontou que a empresa cumpre 7. Então, o seu IAI é igual a 0,7. Se eu multiplicar mais uma vez isso por 100, para transformar em porcentagem aqui, ó, a eficiência, né? O índice de eficiência da minha auditoria é de 70%. E a nossa meta era 65%. Pô, foi bem pra caramba, hein? Tinha uma meta de 65 e chegamos em 70. Então, tá vendo, cara? Tá andando. A auditoria serve para isso, sabe? Para você saber se você está indo para o lugar certo, para saber se as coisas estão acontecendo. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência, eu estou falando sempre de time de vôlei aqui, que é o nosso tema aqui, né? Montar um time de ergonomia equivalente a um time de vôlei. Para dar uma ilustração, o time defende, o time ataca, o time bloqueia, o time faz tudo e perde. Eficiência é o time fez tudo o que tinha que fazer, mas não teve eficácia, não ganhou. Eficácia é quando você faz tudo o que tem que fazer e ainda ganha o jogo. Então, a eficiência, o que tinha que ser feito, foi feito e ainda teve uma eficácia dentro do meu resultado final, né? Bom, beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Então, a gente vai fechando aqui com 1h50 o treinamento. Eu queria agradecer de verdade aí a presença de todos vocês, pessoas que se inscreveram, os assinantes da área personal, pessoal que está junto com a gente. A gente está com um plano aí de fazer treinamentos presenciais. Eu sou super fã dos web seminários.
sabe? Como eu falei no começo aqui, a gente vai aumentar o número de web seminários, acompanha aí nas redes sociais. A ideia é fazer mais web seminários, mas é legal também para a gente se conhecer, para a gente tomar um café, para a gente bater um papo, sabe? Network, o pessoal aí que é da consultoria, da área de ergonomia, se aproximar, trocar experiência. Você que trabalha numa empresa, a ideia é a gente fazer também aí ter uma experiência de um treinamento presencial, né? Visite nosso site, aí eu convido vocês a visitar a nossa casa, que tem um blog, tem o Facebook para você curtir, tem o Twitter, o meu e-mail pessoal aí, omar.ergo@gmail.com. Sou super receptivo aí para receber o teu e-mail, a tua dúvida, teu feedback. Contato@ergotrade.com.br. Tem o Rodrigão lá também que está acompanhando a gente aí. O Skype, omar.ergo, para a gente conversar. Se você é assinante da área personal, você também, a gente pode trocar uma ideia. Ou se não é também, liga aí, a gente conversa. O slide, todo o slide na íntegra, inteiro no PowerPoint vai ser mandado para os assinantes da área personal ou para quem comprou o evento individual. Mas parte dele a gente gosta, sabe, de compartilhar e ser generoso aí. Então tem lá no SlideShare. Se você não tem uma conta no SlideShare, abre uma conta, é uma rede social só de slide de apresentação. Fica a dica aí, SlideShare, é bem legal. Entra lá, tem slide de tudo que você imaginar. Baixe nosso aplicativo no teu iPhone, no teu Android, no teu equipamento aí, o aplicativo da ErgoTrade. E tem até uma ideia da gente começar e voltar com o podcast, que é a hora do chá. Mas se você não ouviu, vai lá, ouve. Eu vou estar fechando agora o treinamento, vou estar encerrando a gravação, mas eu queria pedir para vocês, por favor, para vocês, antes de saírem da sala, para vocês responderem aí 5 perguntinhas rapidinhas, sabe, só para clicar aí, para a gente avaliar, para ter um feedback do nosso treinamento aí, do que vocês acharam. É extremamente importante para a gente esse feedback. Então responde aí antes de sair, por favor, pessoal. E daqui a pouco, daqui uns 2, 3 dias aí, vocês vão receber a gravação desse evento para vocês reverem e multiplicarem aí para vocês utilizarem da melhor forma possível aí. Então, temos um tempinho aí. Alguém tem alguma pergunta? Estamos encerrando por aqui. Eu vou ficar mais um tempinho aqui. Vou lançar aí o questionário para vocês responderem. Se tiverem alguma pergunta, por favor, pessoal. Alguma pergunta? A Renata aqui está perguntando, né? Quando que a gente pretende fazer o treinamento presencial? Ainda esse ano, tá, Renata? A gente está no meio do ano, tem a Copa aí, tem 300 mil feriados, mas a gente pretende ainda esse ano aqui fazer esse treinamento presencial. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Não percam aí o mês que vem, né? Já estamos no mês que vem aí. A gente vai fazer muito provavelmente 2 web seminários. Não perca aí, fica atento aos temas e te vejo aí no próximo evento. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não saia antes de preencher o questionário aí. Beleza? Obrigado, pessoal.